Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Hoje vamos falar acerca de compromisso. Assumir um compromisso nos dias de hoje é cada vez mais difícil. E quando nós olhamos para a Bíblia e lemos que devemos assumir um compromisso até que a morte nos separe, tornar-se-á, às vezes, praticamente impossível. As pessoas rompem os compromissos com muita facilidade, principalmente quando não veem as suas necessidades a serem atendidas. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz, então eu rompo. Porque o meu compromisso com a minha felicidade está acima de qualquer outro compromisso. E então, em vez de procurarem melhorar a situação, largam o que fizeram, largam o compromisso que tiveram, à procura de mais satisfação para as suas vidas. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas largam os seus compromissos, assumem outros compromissos e percebem rapidamente, ao passado pouco tempo, que é sol de pouca dura. Porque nós somos pessoas insatisfeitas até descobrirmos que só há satisfação em Jesus Cristo. O título da mensagem de hoje é Até que a morte nos separe. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Marcos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. No Evangelho de Marcos, nós podemos ler os milagres de Jesus nos primeiros 9 capítulos. A partir do capítulo 10, o que iremos ver hoje, encontramos Jesus já na parte final do seu ministério terreno. Além disso, a partir deste capítulo 10, podemos ver mais o que Jesus espera dos seus seguidores. Qual a razão? Jesus mostra primeiro quem é, nos primeiros 9 capítulos, para mostrar-nos que a obediência às suas palavras devem ser fruto da nossa adoração, do nosso conhecimento de quem Jesus é. Porque se nós formos apenas obedecer sem conhecer quem Jesus é, essa obediência sem adoração irá levar-nos a uma exaustão espiritual. Além disso, será também um convite a uma vivência dupla. As pessoas vivem vidas duplas, muitas vezes, porque não têm a noção de quem Jesus é e acham que devem obedecer às regras, sem saber quem Jesus é, e como não conseguem, começam a ter vida dupla. Basta então olhar para a vida dos fariseus, os quais obedeciam a todas as regras, mas não adoravam a Deus. Contudo, eles eram hipócritas, escondiam o seu pecado e expunham o pecado dos outros. Jesus começou a parte final do seu ministério a ser interrogado mais uma vez pelos seus opositores. E então é aqui que nós vamos entrar na parte final do ministério do Senhor Jesus. Vamos ler então o versículo 1. E levantando-se Jesus, foi dali, Cafarnaum, para o território da Judeia além do Jordão. E outra vez as multidões reuniram-se junto a ele e de novo ele ensinava. A ideia aqui é instruía, segundo o seu costume, segundo o seu hábito. Então Marcos descreveu o lugar para onde foi Jesus para nos dar algum contexto para entendermos melhor o significado do texto. Porquê é que nós necessitamos do contexto? Porque nós não podemos olhar para o texto e interpretarmos à nossa maneira. O texto tem o seu contexto para nós entendermos aquilo que o autor quis dizer. Então a região onde Jesus estava era conhecida como Pereia. E nós já vamos ver o porquê do autor querer dizer onde é que estavam naquele momento. Se no início do ministério de Jesus era marcado então pelos milagres e pelo ensino de Jesus, agora na parte final era praticamente marcado pelo seu ensino. A razão? Os milagres tinham o objetivo de testificar quem era Jesus e que Jesus era Deus, era e é Deus, e quando curava, credibilizava mais o seu ensino perante os céticos. Qual a razão de nunca Jesus ter deixado de ensinar? Parece que há aqui uma mudança. Jesus deixa um pouco as curas de parte e começa só a ensinar. Qual a razão? Ninguém se converte por ver um milagre. Ninguém se converte por ver uma cura. Por mais que possam ver, uau, o que aconteceu aqui. Ninguém se converte com isso. As pessoas convertem-se sim quando são expostas ao Evangelho. Por isso, Jesus nunca deixou de ensinar o Evangelho por onde quer que passasse, para mostrar que não eram as curas, mas era o Evangelho. Tanto é que nós vemos várias vezes, e nós costumamos sempre referir isso, Jesus curava e dizia, vai e não digas nada a ninguém, para as pessoas
saberem que o centro do Evangelho não são as curas, mas é o próprio Jesus Cristo. Só que, quando se prega o Evangelho, normalmente há pessoas que não ficam confortáveis. Porque o Evangelho combate pessoas orgulhosas. Vamos ver quem não gostou? Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram. A palavra no original indica armadilharam, ou testaram, provaram, perguntando-lhe, é lícito, é permitido ao marido divorciar, repudiar a sua mulher? Então os inimigos de Jesus sempre andaram atrás dele para ver como é que podiam arranjar aqui alguma acusação para que Jesus pudesse ser morto. Quem prega a verdade deve saber que terá sempre oposição daqueles que dizem ou promovem a tolerância. Muitas vezes quem promove a tolerância tem tolerância quando as pessoas concordam com ela. Porque os maiores promotores da tolerância não toleram que as pessoas tenham opiniões diferentes. Então os fariseus, lemos aqui no texto, quiseram dessa forma criar uma armadilha ao Senhor Jesus. Eles não estavam interessados na pessoa de Jesus. Eles não estavam interessados no ensino de Jesus. Qual foi a armadilha? Os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus se um homem podia divorciar-se da sua mulher. Em que terra é que Jesus estava? Pereia. E esta região era governada por quem? Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes era casado e deixou a sua mulher para casar com a mulher do seu irmão. Se olharmos para Marcos capítulo 6, versículo 16 a 18, creio que foi o Guilherme que pregou, vemos que João Batista denunciou o pecado de Herodes, ficando com a sua vida em risco por ele ter adulterado. Mais tarde, no aniversário da mulher mais recente de Herodes, o que é que ela lhe pede como prenda de casamento? A cabeça de João Batista, porque ele tinha exposto o pecado que eles cometeram. Ao quererem então, em Pereia, na região de Herodes, que Jesus respondesse sobre o divórcio, sabiam que estavam a colocar a vida de Jesus em risco perante a resposta que Jesus ia dar, se a mesma fosse igual à de João Batista. Por isso é que é interessante perceber o contexto. Além disso, também havia duas escolas de pensamento entre os judeus. A escola de Shammai dizia que o divórcio era apenas permitido em caso de adultério. A segunda escola, chamada a escola de Hillel, dizia que os homens podiam se divorciar por qualquer razão. E usavam Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que diz: quando o homem tomar uma sua mulher e se casar com ela, então será que, se não acharem graça aos seus olhos, por nela encontrar qualquer coisa indecente, e aqui qualquer coisa ficava para eles, ou seja, era uma permissão total, far-lhe-á uma carta de divórcio e dar-lhe-á na sua mão e a se despedirá. Uma nota sobre esta escola. Segundo os documentos desta escola, os homens podiam se divorciar, e eu agora vou citar, porque a mulher tinha queimado o arroz. E estou só a citar os documentos desta escola. Ou porque tinham falado alto e as vizinhas tinham ouvido. Falou alto, ai falaste alto, ai queimaste a comida, acabou, tchau. Por outro lado, as mulheres não se podiam divorciar dos homens em qualquer circunstância. Jesus, ao responder a esta pergunta, corria o risco de vida, caso chegasse aos ouvidos de Herodes, mas também iria ter oposição segundo uma destas escolas. Os fariseus armadilharam Jesus duplamente. Como é que Jesus respondeu? Jesus respondeu-lhes: que vos ordenou, que vos mandou Moisés? A resposta de Jesus pode parecer, é muito curta, mas é muito dura, é muito forte. A resposta de Jesus ensina-nos a responder aos nossos inimigos da fé, como também a quem pensa diferente de nós, mesmo que sejam nossos irmãos na fé. Jesus diz-nos que não interessa o que o mundo pensa sobre o casamento. Não interessa o que o mundo pensa sobre o divórcio. Não importa até aquilo que nós achamos sobre o casamento ou o divórcio. Jesus diz-nos que quando nós queremos saber alguma coisa sobre o casamento, nós devemos olhar para aquilo que a Bíblia diz. Reparem na resposta de Jesus. Nos dias de hoje, não. O que é que Moisés ordenou? Como cristãos, então, devemos acreditar que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática.
Se Jesus dissesse o que é que pensa sobre o assunto, ou diz-me o que é melhor para a tua vida, ou o que é que te faz mais feliz, estava a dizer-nos que nós somos a autoridade final. Se nós tomarmos as decisões com base naquilo que nos faz mais feliz, nós estamos a dizer que a palavra deixou de ser autoridade para nós sermos a autoridade da nossa vida. Jesus já não é mais o Senhor, sou eu que sou o Senhor da minha vida, porque eu coloco os limites a meu belo prazer. Isto é totalmente contrário ao que Deus diz na sua palavra. Ainda para mais quando falamos sobre o casamento. Vamos reparar ainda melhor, versículo 4 a 9. Tornaram, a ideia aqui é responderam eles. Moisés permitiu lavrar, escrever carta de divórcio e divorciar ou repudiar. Versículo 5. Mas Jesus disse-lhes, por causa da dureza, aqui é o desejo intransigente do vosso coração, ele deixou-vos escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. Aqui a ideia é uma união indissolúvel. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Os fariseus não desejavam aprender mais sobre o casamento. Não tinham interesse. Eles queriam que Jesus caísse numa armadilha. Além disso, a preocupação não era com o casamento em si, mas procurarem também possibilidades para se poderem divorciar. Em Mateus 19, 7, no Evangelho paralelo a este, nós vemos mais claramente esta atitude. Então, porquê que Moisés mandou dar-lhe a carta de divórcio e divorciá-la? Então, os fariseus estavam à procura de supostas falhas ou exceções para o divórcio. E isto vai contra o espírito da lei. Vai contra o espírito do casamento. Tanto é que Jesus, em vez de ir à exceção dada para que pudesse haver divórcio, Jesus mostra o valor do casamento, citando mais uma vez as Escrituras. Citando Gênesis 2:24, ao dizer-nos que foi Deus quem criou o casamento. E como é que Deus criou? Qual era a sua intenção no casamento? É o texto que nos vai dizer. Reparem, Deus fez o homem e a mulher para se poderem casar, ainda que possam não querer se casar. Isto é, o único casamento que é aceito por Deus, aos olhos de Deus, entre homem e mulher. Em segundo lugar, o texto também nos diz que para haver casamento é preciso haver uma separação dos pais. Quantos casamentos não têm problemas porque os filhos não cortaram os seus laços emocionais ou financeiros, seja o que for, com os seus pais? Em terceiro lugar, também vemos aqui que ao haver um casamento está-se a criar uma só união. O casamento não é sobre duas vidas, mas de duas vidas que se tornam uma só. E há pessoas casadas que se sentem sozinhas nos seus casamentos. E o casamento foi criado para ser uma só vida. O casamento foi criado para retirar pessoas da solidão. Não é bom que o homem esteja só. E às vezes estamos casados e sentimos-nos sós. E o casamento não foi criado para isso. Em quarto lugar, Deus criou o casamento para haver uma união que não seja quebrada por nenhuma pessoa. Com estas palavras, Jesus diz-nos que o casamento vai muito para além de um contrato humano. Muitas vezes nós ouvimos dizer, são só papéis. E não são só papéis. O casamento é uma instituição divina, criada por Deus, e não são só papéis. Jesus mostra que o casamento é uma criação divina e não humana. Jesus mostra que a pergunta dos fariseus não foi bem feita, porque em vez de pensarem no divórcio, deviam antes refletir no casamento. Por isso é que Jesus, na resposta, coloca a ênfase no casamento e os fariseus estavam só preocupados com o divórcio. Parece aquelas pessoas que... o meu pai fala muito de uma história que um casal, quando foi falar com o advogado sobre como é que podiam casar a nível dos papéis legais para o casamento, a seguir perguntaram logo, e depois como vai ser caso nos divorciemos? O que é que nós temos que fazer? Então já estavam mais preocupados. Agora poderão pensar o que é legítimo neste momento. Certo, Jonatas, mas o divórcio pode ser aceito por Deus? Jesus diz que o divórcio pode acontecer devido à nossa dureza, devido à dureza dos nossos corações. Reparemos, os fariseus disseram que Moisés disse que podiam dar-se o divórcio.
No entanto, Jesus falou que o divórcio podia acontecer, embora ele não fosse idealizado por Deus. E eu estou a falar de uma coisa bastante séria e preocupante, porque ainda esta semana, a semana passada, alguns pastores disseram que várias famílias estão à beira do divórcio nas suas igrejas. Jesus então fala que o divórcio podia acontecer, embora não fosse idealizado por Deus, porque não foi para o divórcio que o casamento foi criado. Acima de tudo, porque o casamento humano aponta para outro casamento, como nós já iremos ver. O divórcio não foi planeado porque os nossos casamentos devem apontar para outro casamento. Mas a pergunta mantém-se e não vamos fugir à resposta. Deus permite que o divórcio aconteça? Vamos ver o que o texto diz. Versículo 10. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo, a perguntar-lhe sobre este assunto. É curioso notar que, vez após vez, os discípulos, depois de ouvirem o ensino de Jesus, queriam falar com ele privadamente porque ficavam com dúvidas sobre o que tinham ouvido publicamente. Então chamavam Jesus à parte e diziam: o que é que tu disseste publicamente que nós não percebemos? Ao longo do Evangelho de Marcos, vemos então a ignorância destes homens sobre muitos assuntos, o que nos mostra que as nossas dificuldades de entendimento são normais, pois sempre existirão e continuarão a existir. Os discípulos tinham as mesmas dúvidas que os fariseus sobre o divórcio. Dizem muitos comentaristas, porque provavelmente eles também estavam divididos entre as duas escolas de pensamento. Qual foi a resposta de Jesus? Que explicação deu a Jesus, então, de forma particular aos discípulos? Versículo 11 e 12. E ele disse: quem repudiar, divorciar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então estes dois versículos contêm muito conteúdo. E para além disso, nós vamos analisar com muita humildade, pois são assuntos difíceis de serem falados. A escola de Hillel afirmava que o homem podia divorciar-se e a mulher não. Inclusive, se o homem se envolvesse com uma mulher casada, ele teria pecado contra o marido da outra e não contra a sua mulher. E Jesus aqui o que nos diz é que não há diferença entre homem e mulher em relação ao divórcio. Jesus sempre garantiu os mesmos direitos a homens e mulheres. Ao afirmar que as regras são iguais para todos, para ambos, Jesus deve ter causado choque nas duas escolas de pensamento. Não é em vão que eu digo que nós não precisamos de movimentos que nos digam sobre o que é um homem ou sobre o que é uma mulher. Porque quando nós precisamos de movimentos para perceber o que significa um homem e mulher, nós estamos a dizer a palavra não é suficiente. E a palavra é suficiente para nós entendermos quem é um homem e quem é mulher. E Jesus sempre igualou os direitos entre homens e mulheres. Jesus sempre falou do valor da igualdade de homem e de mulher. Então precisamos de olhar para a palavra e entender o que Jesus disse. Além disso, Moisés permitiu o divórcio como forma de proteção, sabem de quem? Das mulheres. E Jesus reafirma essa verdade. Mas como é que o divórcio podia defender as mulheres? Naquela altura, ao se divorciarem, os maridos podiam casar novamente, enquanto as mulheres ficavam sozinhas e desamparadas, não podendo casar novamente e não tinham forma também de sustento. Então, Jesus afirmou algo sobre o divórcio. As pessoas que se divorciam, a menos que seja devido ao adultério, cometem adultério ao se casarem novamente e quebram o mandamento dado por Deus em Êxodo 20:14, não adulterarás. Então, aquelas pessoas que se divorciam e casam novamente a não ser devido ao adultério, cometem adultério e estão a quebrar um mandamento por Deus. Jesus condena assim o divórcio em caso de incompatibilidade. Aliás, a Bíblia não se refere a isso. Porquê? Porque a Bíblia parte do pressuposto que nós somos incompatíveis uns com os outros. Na Bíblia não há esta ideia da alma gêmea. Na Bíblia não há pessoas que eu só preciso encontrar alguém igual a mim. Não há esta ideia na Bíblia. Quando a Bíblia diz que somos todos pecadores, parte do pressuposto que todos nós somos diferentes uns dos outros e que somos incompatíveis. E que precisamos da graça de Deus. A minha mulher é incompatível comigo e eu sou totalmente incompatível com ela. Devido ao meu feitio, devido ao meu caráter. Por isso precisamos da graça de Deus. Jesus condena o divórcio em caso de infelicidade.
Ou quando um casal simplesmente não deseja permanecer casado. Jesus vai contra isso. Para que fique mais claro, embora homem e mulher possam estar legalmente divorciados, diante de Deus permanecem casados. Mas eu divorciei-me no papel. Mas diante de Deus estás casado. Mas como é que tu dizes isso? Não sou eu. 1 Coríntios 7:11. Se, porém, se divorciar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Romanos 7:2 e 3. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Somente após a morte do marido é que ela fica livre para casar novamente. Então, podem-se divorciar humanamente, mas diante de Deus permanecem casados, porque o casamento é uma instituição divina. Jesus diz-nos assim que pode haver divórcio, embora não seja aconselhado, quando houver adultério. Porque havendo adultério, a pessoa que não cometeu esse pecado, ela fica livre para casar. Haverá alguma outra razão que Deus permita que haja divórcio? Jesus estava a falar especificamente sobre a questão do adultério, relações sexuais ilícitas, para responder às duas escolas de pensamento da época, como também para lidar com o problema de Herodes. No entanto, eu acredito que biblicamente existem mais duas razões que Deus aceita o divórcio, embora não o recomende. E as duas razões que irei mencionar, elas estão descritas na nossa declaração de fé da Igreja Batista da Graça, assim como da Convenção Batista Portuguesa. Olhando para Malaquias, capítulo 2, versículo 16, percebemos que Deus odeia o divórcio, assim como também odeia a violência dentro do matrimónio. Então, eu acredito biblicamente que o divórcio é permitido em caso de violência doméstica, até pelo valor que nós damos à vida humana. Sim, há certos casos que pode ser altamente recomendável dizermos sim ao divórcio. 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo 11 até ao versículo 15, encontramos outra exceção. No versículo 15 fica evidente essa possibilidade. Mas se o descrente, reparem, o descrente é o descrente que abandona porque biblicamente não faz sentido ser o cristão a abandonar, se apartar, divorciar, que se divorcie, pois neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus nos chamou para a paz. Paulo diz então que uma pessoa pode se divorciar quando o seu cônjuge descrente não quer viver consigo pelo facto de ela se ter convertido, ao ponto de ter abandonado inclusive o lar. Ou seja, eu sou descrente, caso com alguém descrente, e no casamento Deus converte-me, Deus muda o meu coração e eu digo, sim, Senhor, eu creio em Ti. E essa pessoa diz assim, olha, eu não me casei com um cristão. Eu vou-te deixar. Não quero mais estar casada com um cristão. Não foi para isso, enganaste-me. E vai embora. Ok. A pessoa deve lutar pelo seu casamento, mas quando não for possível mais, a carta do divórcio deve ser dada. Então, em resumo, biblicamente existem apenas 3 razões nas quais Deus permite, embora não recomende o divórcio: adultério, violência doméstica, abandono por parte do cônjuge descrente. Será que esta visão é retrógrada? Não sei o que isso significa, biblicamente, pois a doutrina e a ética é a consequência daquilo que nós acreditamos, nunca mudaram ao longo dos tempos. Jesus já tinha passado não sei quantos anos de Moisés e Jesus diz-lhes o quê? É Moisés que fala. É a palavra de Deus que fala, não são as ideias de agora. Então, mudar estas crenças conforme o momento em que vivemos tornaria o ser humano a autoridade máxima, pois iria mudar a doutrina perante o pensamento da época ou conforme o estado da sua vida. Muitos pastores, e basta ver o que se passou no Brasil, por exemplo, que afirmaram determinadas coisas, autores que eu até li os seus livros, mas quando o pecado chegou à sua vida ou à vida dos seus filhos, eles começaram a mudar a sua teologia. Não é em vão, então, que muitas pessoas ensinam uma coisa e anos depois mudam. Isso não acontece porque entendiam erradamente, mas porque as suas convicções mudaram devido ao seu pecado. Por outro lado, os nossos casamentos, de acordo com Efésios 5, apontam para um novo casamento que irá ocorrer quando Jesus vier buscar a sua noiva. Quem é quem? A Igreja. A maneira mais visível de nós proclamarmos ao mundo o que Jesus fez pela Igreja é mostrar através dos nossos casamentos a realidade do perdão,
da graça, da misericórdia e do amor até que a morte nos separe. Nós proclamamos ao mundo o que Jesus fez pela igreja através do nosso casamento. Não é em vão que Jesus, no Antigo Testamento, quando quis anunciar, chama Oseias e diz para ele se casar, para dizer que é através do teu casamento que eu vou mostrar o meu relacionamento com a igreja. Deus tem-me dado várias oportunidades de casar vários casais, e alguns estão aqui presentes esta manhã, como também de pregar em alguns casamentos. E há algo que eu gosto sempre de dizer no fim da pregação. E repito sempre, por isso futuros casais já sabem que eu vou dizer. Eu não vos vou desejar felicidade, mas fidelidade. Porque nesta fidelidade a Deus encontrarão a maior felicidade que o ser humano pode encontrar, Jesus. Se o vosso casamento for acerca de felicidade, vocês irão desistir do vosso casamento quando os problemas surgirem. E anunciavam ao mundo que Cristo se divorciou da sua igreja. Isso é e sempre será impossível. Será então isto um convite ao desleixo nos nossos casamentos? Então, Jonatas, já que é assim, então vou-me desleixar. Não. Jesus não nos convida a negligenciar o nosso casamento. Em vez disso, Jesus convida-nos sim a mostrarmos nos nossos casamentos o amor de Jesus pela igreja, o amor da igreja por Jesus. Eu não desejo que a minha mulher se sinta que eu estou casado apenas com ela porque Deus não permite o divórcio. Seria terrível. Seria terrível também para mim pensar que a minha mulher está só comigo, não porque me ama, mas porque Deus não permite o divórcio. Eu luto, embora falhe muitas vezes, para que ela sinta o meu amor diário até que a morte nos separe. O compromisso que fiz perante Deus e as várias testemunhas, já lá vão quase 18 anos, mas é uma luta diária. Nós assumimos diante de Deus e diante das pessoas até que a morte nos separe. Agora, o que dizer às pessoas que cometeram pecado ao se divorciarem, cometendo inclusive adultério ao se casarem novamente? O pecado imperdoável não é o divórcio. O pecado imperdoável nem mesmo é o adultério, embora seja um pecado muito grave. Por isso, se tiverem cometido este pecado, precisam de se arrepender diante de Deus, o que não significa eu casei e Deus não aprova este novo casamento, então eu tenho que me divorciar desta pessoa. Não é isso que significa. E lembrarem-se das palavras de Jesus à mulher que se arrependeu do seu adultério. João 8, 10 e 11. Vai e não peques mais. Até que a morte nos separe, deve ser vivida então em amor, em graça, em misericórdia. E é sempre a lição mais bonita que podemos transmitir ao mundo sobre o Evangelho. Falo agora aos solteiros da nossa igreja que estão a pensar namorar ou que estão a pensar casar. Procurem alguém cristão para namorarem e depois casarem. Não digo isto por opinião pessoal, porque é uma questão de obediência à palavra de Deus. É impossível mostrarmos o amor de Cristo pela igreja quando um dos cônjuges é descrente. Não dá. Estamos aí contra o objetivo do casamento. Além disso, como é que um casal pode crescer espiritualmente sendo que um deles não professa a mesma fé? Eu preciso que a minha mulher seja cristã para me ajudar a crescer espiritualmente. Como podemos casar com alguém sabendo que se essa pessoa falecer, não irá para o céu? Como será a educação dos nossos filhos? Ao 3 meses, ao aconselhar alguém que não era desta igreja, essa pessoa disse-me em lágrimas: Jonatas, casei-me a primeira vez com uma pessoa não cristã. Ela divorciou-se de mim. E voltei a casar com uma pessoa não cristã. Como foi possível voltar a pecar nos propósitos e falhar nos propósitos de Deus para a minha vida? Sinceramente, gostou muito de ouvir a dor daquela pessoa, porque ela queria, mais do que obedecer a Deus naqueles momentos de decisão, ter alguém na sua vida. Por isso quero que tu te lembres daquilo que eu vou dizer hoje. O casamento não é o fim último da tua vida. Jesus é. O casamento não é o fim último da vida de ninguém. Jesus é. Aos casados, então, digo também para lutarem pelos vossos casamentos com amor, com graça, com perdão e misericórdia. Tim Keller diz que a cultura moderna acredita que todos têm uma alma gêmea, que o romance é a parte mais importante de um casamento bem-sucedido, que o casamento não significa que até a morte nos separe, mas apenas durante o tempo em que as minhas necessidades estão a ser atendidas, e que, quando surgem sérias diferenças, o divórcio é sempre a melhor solução. E não é. Só se for nos filmes.
Não pensemos que o divórcio é a solução, porque a solução para os nossos corações, para os nossos casamentos, está na transformação dos nossos corações. Cada divórcio anuncia que aquilo que Jesus não fez pela sua igreja, porque Jesus nunca se divorciou e nunca se divorciará de nós. Esta é uma das doutrinas que eu mais amo. Saber que Jesus nunca se vai divorciar de mim. É uma bênção. Lutemos pelos nossos casamentos. Peçam ajuda se necessário. Deus deu a igreja para não caminharmos sozinhos. Sou o pastor desta igreja e reafirmo o desejo de aconselhar-vos sempre que precisarem. Desejo que o compromisso que nós fizemos até que a morte nos separe seja sempre vivido na alegria que temos em Jesus. Por isso é que eu sempre digo às pessoas desta igreja que estou disponível 24 horas por dia. E estarei sempre. O amor de Jesus é vivido num casamento quando nós permanecemos juntos, independentemente dos desafios que nós enfrentamos. Nós precisamos de crescer espiritualmente e os dois em conjunto. E há problemas na nossa vida que, quando eles são partilhados com o nosso cônjuge, nós podemos orar um pelo outro. E eu confesso-vos, eu preciso que muitas vezes a minha mulher ore por mim nos momentos de escuridão, como leia Romanos 8, o cântico da vitória, quando eu começo a desconfiar do amor de Deus. O amor de Jesus é vivido num casamento quando permanecemos juntos, independentemente dos desafios que enfrentamos. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém?